Olá, sou o professor Gerson e estou aqui em mais uma aula com vocês nessa jornada rumo ao Enem e aos grandes vestibulares do país. Bons estudos para você! Nessa primeira aula eu vou falar um pouquinho sobre o sistema didático Fismática. Com minha experiência de mais de 40 anos ministrando aulas de física e matemática em escolas particulares, escolas públicas aqui no estado de São Paulo, ministrando aulas com sistemas didáticos como Etapa, Companhia da Escola, SER e outros, eu, em 2012, iniciei o trabalho de desenvolver o meu próprio sistema didático de física e matemática, que eu denominei de Fismática, ok? Então, é um sistema completo, como são os outros sistemas. A física contém 165 aulas, dividido em 55 aulas em Física 1, Física 2 e Física 3, e a matemática são 124 aulas, dividido também em Matemática 1, Matemática 2 e Matemática 3. Então essa é uma visão geral do sistema didático. Em todas as aulas eu vou mostrar um pouquinho, porque eu vou me basear no sistema didático, na teoria dele, nos exercícios que ele tem, e a gente vai desenvolvendo então para cada uma das frentes da física ou da matemática. Vamos então dar início à primeira aula de hoje. É sempre bom lembrar que na Física 1 iremos ver a mecânica, que está subdividida em cinemática, escalar e vetorial, dinâmica, que vê forças, trabalho, energia e quantidade de movimento, e também a estática. O primeiro conceito, então, é referencial, ok? Nós estamos iniciando aqui referencial, mas veja, o referencial, na realidade, vai ser utilizado em qualquer parte da física, seja física 3, eletricidade, física 2, óptica, geométrica ou termologia, não importa, tá bem? O conceito de referencial é válido para toda a física, tá bem? Então, o nome já diz, né? Eu preciso de uma referência, tá bem? No caso aí, se vocês olharem a foto de cima, eu coloquei só para ilustrar um pouquinho, vocês veem o Oscar Schmidt, né? O nosso querido jogador de basquete, que tem aí 2,10 metros, tá bem? Eu tenho 1,70 m, ok? Então, veja, se eu for conversar com o Oscar, eu vou ter que olhar para cima porque ele é mais alto do que eu, tá bem? Então, em referência a ele, eu sou mais baixo. Mas do lado dele, vocês veem aí o Varejão, que também é jogador de basquete, né? Mas veja que o Varejão é mais alto do que o Oscar, tá ok? Então, veja que interessante, né? Se eu pegar o Oscar como referência, eu sou mais baixo e o Varejão é mais alto, tá bem? Então, só para ter uma ideia do que é referencial. Então, alto, baixo, velocidade ou não, movimento, repouso, temperatura, nível do mar ou não, não importa, né? Temperatura negativa. Por que existe temperatura negativa? Porque existe um zero, que é uma referência, tá bem? Então, tudo que você trabalha em física, você precisa de um referencial, tá bom? Então, essa é a ideia de referencial. Se vocês olharem a foto de baixo, tem uma placa aí onde passa o Trópico de Capricórnio. É a rodovia Bandeirantes, estamos aqui no estado de São Paulo, tá bem? Então, tanto a rodovia do Bandeirantes como a Anhanguera é cortada então pelo Trópico de Capricórnio. Mas veja que o Trópico de Capricórnio, na realidade, ele não existe, tá ok? Ele é simplesmente uma linha imaginária. Então, nós temos referenciais reais e referenciais imaginários, tá bem? Então, o referencial ele pode ser real ou ele pode ser imaginário, ok? Que é o caso do trópico, né? Quando a gente trabalha, então, com geoposicionamento, né? Como no celular, quando você anda aí com Waze, mapas, alguma forma que você tem, ele está se baseando, então, em algum referencial que ele pode ser imaginário, que você usa os tópicos, os fusos para você trabalhar, tá bem? Nesse caso, então, o referencial imaginário. Agora, se você pegar a própria placa que está aí, ela passa a ser um referencial real, ela existe, ela está aí, tá bem? O trópico não, o trópico é só uma imaginação nossa, que nós dividimos a Terra, então, em fusos, né? E tópicos nós temos aí, o trópico de Capricórnio, do Equador e assim por diante, tá bem? Tá, mas ele é imaginário. Tá? Mas então, só para a gente entender, tá? Eu posso utilizar um referencial imaginário ou um referencial real, tá? E só para enfatizar,
não existe um referencial preferencial, não existe um referencial absoluto. Não, tudo está funcionando em relação a esse referencial. Isso não existe, tá bem? Não existe um referencial absoluto, tá ok? O referencial, então, existem referenciais relativos, nós vamos ver isso aí conforme vai precisando, né? Mas não existe, então, um referencial absoluto, tá ok? Na sequência, vamos ver o conceito de partícula ou ponto material, tá bem? Quando a gente fala em partícula, pode-se imaginar uma coisa muito pequena, por exemplo, um átomo, né? Sei lá, você tem aqui uma ideia de átomo, você tem um núcleo, você tem um elétron, então você tem uma partícula, né? Tá bem? Mas não é esse o conceito aqui em física, tá bem? Então vamos entender um pouquinho qual é a ideia de partícula ou ponto material. Eu ilustrei aí uma garagem, né? Esse retângulo representa uma garagem, onde tem aí um caminhão, um carro e uma moto, tá bem? Vamos imaginar que vamos ter que mover esses automóveis aí dentro da garagem, tá ok? Veja, o caminhão, pelo tamanho dele comparado à garagem, dificilmente eu vou manobrá-lo aí dentro. Pode até ser que eu consiga, mas vou ter que ir, voltar e voltar. Eu vou ter dificuldade em manobrar esse caminhão dentro da garagem, tá bem? Agora, o carro, eu vou ter um pouco menos de dificuldade. Também vou ter dificuldade, mas menos. E a moto, menos ainda. A moto pode ser que, se você tiver uma certa habilidade, você consegue fazer um 8 aí dentro e dirigir. Então, o que acontece? Pelo tamanho da garagem, o tamanho do automóvel, no caso aí, importa, tá bem? Ou seja, se é um caminhão, se é um carro, se é uma moto, faz diferença, tá bem? Faz diferença. Agora imagine esses 3 automóveis aí, indo, como eu coloquei na figura de baixo, indo de Campinas até São Paulo, que tem aí 100 quilômetros, tá bem? 100 quilômetros. Considerando então que 1 quilômetro são 1.000 metros, né? Você tem 100 quilômetros, você tem 100 mil metros, tá bem? Considerando que um caminhão tem aí, sei lá, 20 metros de comprimento, um carro 5 metros, né? Uma moto aí uns 2 metros por aí. Então, o que são 20 metros, 10, 5 metros, 2 metros em 100 mil metros? Não é nada, tá bem? Então, veja, quando eu vou de Campinas até São Paulo com um desses automóveis, não importa o tamanho do automóvel, não vai fazer diferença perante o meu estudo, tá bem? Então, nesse caso de baixo, esses automóveis são considerados como partículas. Não importa o tamanho deles, não vai fazer diferença qual deles eu vou, tá ok? Então, esse é o conceito de partícula. Não é uma coisa pequena. É quando as dimensões do meu corpo que está sendo estudado, em relação ao todo problema, né, são desprezíveis, tá bem? Então, repetindo, 20 metros do caminhão, 5 do carro, 2 da moto, perante os 100 mil metros que eu vou percorrer, não faz diferença nenhuma, tá bem? Então, no caso da garagem, eu não posso considerar os automóveis aí como ponto material ou como partícula, tá ok? Porque a dimensão importa. De baixo, sim. Outro exemplo, a Terra é enorme, claro, nós estamos aqui vivendo na Terra. Quando nós estudamos o movimento da Terra, o movimento de translação da Terra em torno do Sol, a Terra é considerada como uma partícula. A Terra tem aí 6.500 quilômetros de raio, né, que é o tamanho dela, mas perante a trajetória, o raio da trajetória, que é elíptica, mas é praticamente uma circunferência, né, mas perante então a trajetória, a Terra pode ser considerada uma partícula, o tamanho dela não importa, tá bem? Então, reforçando, partícula não quer dizer uma coisa pequena, quer dizer que quando as dimensões, né, do corpo que eu estou estudando em relação ao meu problema são desprezíveis. Essa é a ideia, então, de partícula ou ponto material, tá ok? Dando continuidade ao assunto, vamos ver, então, a ideia de movimento e repouso. O que significa estar em movimento ou estar em repouso, ok? Na figura de cima, eu estou representando um ônibus escolar, estamos falando de educação, coloquei um ônibus escolar aí também. Vamos supor que você esteja sentado no ônibus, ele está em movimento, andando em linha reta, com velocidade constante. Isso é importante, tá ok? Em linha reta, com velocidade constante. Ele está se locomovendo. Então veja, o ônibus está se locomovendo em relação, a um poste na rua. Ele está em movimento.
Mas, se você pegar o próprio ônibus ou o banco que você está sentado, você está em repouso. Tá bem? Então veja que interessante, né? Em relação ao banco, em relação ao próprio ônibus, você está em repouso. Em relação a um poste na rua, a própria rua, você está em movimento. Tá bem? Então vejam que repouso ou movimento depende do referencial. Referencial adotado. Ok? Então, dependendo do referencial adotado, um corpo pode estar em movimento ou repouso. Ok? Isso é muito importante. Bom, daí você pode dizer, então, se eu estiver sempre à mesma distância do referencial, eu estou em repouso. Por exemplo, eu estou sentado, tenho o banco, ou o motorista. Eu estou em repouso em relação ao motorista. Mas eu estou sempre à mesma distância do motorista, então eu estou em repouso. Não, cuidado com o conceito, tá bem? Para isso eu coloquei o gira-gira embaixo, tá bem? Tem parquinhos, você já deve ter brincado com gira-gira, tá bom? Se você estiver girando, então, vamos por velocidade constante, tá? Você está girando uma velocidade constante. Em relação ao eixo central, você está sempre à mesma distância, que é o raio da curva que você está fazendo, tá bem? Então veja, em relação ao eixo, você está sempre à mesma distância, porém, você está se movimentando. Então, cuidado. O conceito de repouso, velocidade, o repouso, no caso, movimento, não está ligado em manter a mesma distância. Você pode manter a mesma distância, mas está em movimento. No caso, aí teria que ver XY para você trabalhar, tá bem? Tá bom? Então, nós usamos o conceito de posição, ok? Qual a posição que eu ocupo, tá? A minha posição está variando. Se eu pegar o gira-gira, se eu pensar assim em XY, o meu XY está variando com o tempo? Sim, está variando. Então, eu estou em movimento. Tá bem? Então, mas a distância se mantém, mas a posição não. Do ônibus também, né? A minha posição em relação ao banco é sempre a mesma? Sim, então eu estou em repouso. Em relação ao poste na rua, a posição é a mesma? Não, então eu estou em movimento, tá bem? Então, cuidado, tá? Para ver movimento ou repouso, eu tenho que pensar na posição em relação a um determinado referencial. Eu posso estar em repouso em relação a um referencial e em movimento em relação a outro referencial, tá bem? Tá? E mantendo a distância não é obrigatório, não é uma condição obrigatória para eu estar em repouso, tá bem? Vamos ver agora o conceito de trajetória. Tá? O que é a trajetória? Você já deve ter visto aí a Esquadrilha da Fumaça, né? Quando a Esquadrilha da Fumaça passa e solta a fumaça, a marca que ela deixa de fumaça, na realidade, é a trajetória do avião. Tá? Então, para você ter uma ideia então do que é trajetória, tá ok? Mas, novamente, né, eu friso isso, a palavra referencial. Novamente, a trajetória depende do referencial adotado, tá bem? Parece estranho, mas depende, tá? Você pode ver uma coisa, outra pessoa pode ver outra coisa, tá? Vamos entender, então, como isso funciona, tá ok? Eu coloquei em cima uma mola helicoidal, né? Vamos supor o seguinte, você está aí num aviãozinho, lá no Fismate, como eu disse, eu uso lá o Barão Vermelho, né? Ele está lá, o Barão Vermelho, andando no seu avião, e ele está vendo a hélice na sua frente, tá ok? Se colocarmos uma marca na hélice, o que acontece? Vamos supor que ele está se movimentando em linha reta, mantendo a altura em relação à Terra, né? Tá ok? Praticamente reta, porque a Terra é curva, mas tudo bem, ele está voando à mesma altura da Terra, né? Em linha reta, né? Tá ok? Tá? Mantendo. O que acontece? A hélice está girando na frente dele, tá ok? Então veja, para quem está aqui na Terra vendo o avião passar, ele está passando em linha reta. Então eu tenho uma trajetória retilínea, tá ok? Para o piloto, né, para o Barão Vermelho que está olhando a hélice está se movimentando com ele. Então o que ele vê na hélice? Ele vê um movimento circular. Então para ele, a hélice é um movimento circular. Para quem está na Terra, ela vai girando e indo para frente, dá um movimento helicoidal. Olha que interessante, né? Quem está na Terra vê o Barão Vermelho passar, vê uma linha reta. Se ele olhasse, se ele conseguisse ver a hélice, ele ia ver um movimento helicoidal. E
Para o piloto que está vendo a hélice, ele levou um movimento circular. Olha que interessante, temos 3 tipos de trajetórias aí, tá bem? Então, de acordo com o referencial, eu posso ter uma trajetória diferente, tá bem? Eu dei outro exemplo aí, de um helicóptero, né? Você tem um helicóptero, então, voando aí com velocidade constante em linha reta, tá ok? E alguém solta, eu desenhei um sino, alguém solta um sino. Quando ele soltar o sino, desprezando a resistência do ar, como o sino já tem uma velocidade por inércia, a gente vai ver lá em dinâmica a primeira lei de Newton, né? Por inércia, ele continua com a mesma velocidade do helicóptero, desde que o helicóptero esteja com velocidade constante e não tenha resistência do ar. Tá bem? Ele mantém a mesma velocidade do helicóptero. Assim sendo, quem soltou o sino, ele simplesmente vê o sino caindo. Para ele vê o sino se afastando simplesmente. Ou seja, uma trajetória retilínea. Tá bem? Para quem soltou o sino, se vocês olharem em relação ao helicóptero lá, é uma linha reta. Agora, quem está observando aqui da Terra, o que ele vê um observador na Terra? Ele vê o helicóptero indo para frente, no caso, então, vamos pensar no sino. Ele vê o helicóptero em linha reta, né? Mas ele vê o sino caindo na forma de parábola, tá ok? Vocês que já estudaram em matemática lá a função do segundo grau, né? Tá ok? Você vê que ela tem a forma de uma parábola. Então, aí, no caso, a trajetória é uma parábola, tá ok? Então, novamente, quem observa o helicóptero, ele vê o helicóptero se movimentando em linha reta, o observador aqui na Terra. O sino, ele vê cair na forma de parábola, e para um observador que está no helicóptero, ele vê o sino cair em linha reta, tá bem? Então, é importante isso. A trajetória também depende do referencial adotado, tá ok? Dando sequência, vamos ver então deslocamento e distância percorrida, tá bem? Nós temos aí, como está desenhado, eu tenho aqui uma trajetória, por exemplo. Aqui geralmente eu coloco S de espaço, que vem do inglês de space, né? Que está ligado com a posição. Coloco a unidade, ou no caso aí está T, porque é em função do tempo. Eu poderia colocar a unidade dela. No caso aqui eu vou colocar a unidade, tá? Está em quilômetros, tá bem? Coloco uma origem, 1.0, tá bem? Eu tenho, então, o meu sistema de referência aí, tá ok? A posição dela eu chamo de S, a posição inicial, então a posição inicial, a posição final, tá bem? A gente chama de S de space, então é dada a posição do móvel, tá ok? Se eu movimentar no sentido positivo, então, por exemplo, eu saí do quilômetro, vamos por aqui que eu saí do quilômetro 20 e fui até o quilômetro 80. Estou se movimentando nesse sentido, tá bem? Tá? Então, saí do quilômetro 20, fui até o quilômetro 80, tá bem? Eu tenho aí, então, um deslocamento no sentido positivo. Eu chamo de movimento progressivo. Se eu voltar, se eu for do quilômetro 80 para o quilômetro 20, eu chamo de movimento retrógrado, tá ok? Então, esse é o conceito, movimento progressivo e movimento retrógrado, tá bem? Está ligado, então, com o sentido que eu vou me movimentar, tá bem? E dentro desse conceito, como que eu calculo, então, o deslocamento, tá bem? Eu pego a posição final e subtraio a inicial. Então, por exemplo, eu fui do quilômetro 20 até o quilômetro 80, eu andei 60 quilômetros. Como que eu faço essa conta? Eu faço 80 menos 20, tá bem? Eu tenho, então, 60. Em termos de equaçãozinha, começa a aparecer a equaçãozinha em física, né? Eu chamo de delta para representar deslocamento. Então, o deslocamento no espaço vai ser a posição final, que geralmente eu simplesmente uso S menos S0. É comum em física usar zero para inicial, o índice zero, e a letra normal para o final, tá bem? Então eu tenho posição final menos inicial. No nosso caso aqui, eu tenho 80 menos 20, isso me dá 60 quilômetros, tá bem? Assim que eu faço a conta, então, para saber o deslocamento, tá bom? Agora, e a distância percorrida? Bom, eu percorri 60 quilômetros, é a mesma coisa, tá bem? Agora veja o seguinte, deixa eu mostrar aqui uma outra conta. Vamos supor que a gente saiu do quilômetro 20, foi até 80, mas a gente voltou até o quilômetro 60, tá
tá bem? Veja, eu parti do quilômetro 20, fui até o 80 e voltei até o 60. Qual o deslocamento? O deslocamento vai ser, final. 60 menos 20 vai ser 40 quilômetros. Esse foi o meu deslocamento, tá bem? Mas foi a distância que eu percorri? Claro que não. Se eu fui do 20 até o 80, eu andei 60 quilômetros. Quando eu voltei do 80 para o 20, andei mais 20. Então eu andei 80 quilômetros e não 40. Tá bom? Ok? Então como que eu faço essa conta? É a equaçãozinha que está embaixo aí de distância percorrida. Eu calculo o deslocamento da ida mais o deslocamento da volta. Cuidado que o deslocamento pode ser negativo, tá bem? Mas distância percorrida não. Ninguém anda menos 20 quilômetros. Isso é simplesmente referencial. Tá bom? Tá? Sempre você anda 20 quilômetros. Ninguém anda menos 20 quilômetros. Tá bem? Então, para isso eu uso matematicamente as barrinhas de módulo. Tá bem? Essas barrinhas representam então sempre a parte positiva, que é o módulo. Tá bem? Então, olhando aí embaixo, o que é a distância percorrida? É o módulo do deslocamento da ida mais o módulo do deslocamento da volta. Então, como que ficaria no nosso caso aqui? O deslocamento seria módulo ida, eu fui até 80. 80 menos 20 daria 60 quilômetros. Mas, e na volta? Eu saí do 80 e fui até 60. 60 menos 80 menos 20. Esse é o deslocamento. Bom, como eu pego o módulo, eu pego a parte positiva. 60 mais 20. Isso me dá 80 quilômetros. Tá bem? Tá ok? Então, a diferença entre distância percorrida e deslocamento, tá? Deslocamento é sempre inicial menos final. Tanto é que eu saio do quilômetro 20, vou até 80, quer dizer, eu fui viajar até um certo lugar, até 80, e voltei para casa, voltei no quilômetro 20, qual é o meu deslocamento final? É zero. Porque eu saí e voltei na mesma posição. Tá bem? Então, o deslocamento pode ser zero. Tá ok? Agora, a distância percorrida não. Eu fui até 80 e voltei, não é zero. Tá bem? Então, para você entender a diferença entre distância percorrida e deslocamento, tá bom? Finalmente, vamos ver então o conceito de tempo. Na verdade, o conceito é um conceito natural, nós sabemos o que é o tempo. Vamos ver então como que a gente mede o tempo, né? Quais são as unidades de medida? Segundo, minuto, hora, mês, semana, século, milênio, são unidades de tempo, tá bem? Então, assim que nós trabalhamos. Vamos ver primeiro, até a parte de baixo, aí, o sistema sexagesimal. Né? A ideia de sexagesimal está ligado com 60. Então, nós temos que 1 minuto equivale a 60 segundos. 1 hora, 60 minutos. Portanto, 1 hora equivale a 3.600 segundos. Essa é a forma de cálculo, então. Em cima temos o sistema decimal. Como que eu passo de um para o outro? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um sistema decimal 1,5 minutos. Como que eu passo para o sistema sexagesimal? Isso aqui equivale a 1 minuto e 30 segundos. Essa é a forma que eu passo de um para o outro, tá ok? Então, quando eu falo 1 minuto e meio, eu estou trabalhando com o sistema decimal. 1,30 segundos, estou trabalhando com o sistema sexagesimal. No nosso dia a dia, a gente mistura as coisas, né? 1 hora e meia, 1 hora e 20 minutos, tá? Quando eu falo 1 hora e meia, eu estou falando do sistema decimal. Quando eu falo 1 hora e 20 minutos, estou falando do sistema sexagesimal, tá? A gente mistura as coisas no nosso dia a dia, tá bem? Nós vamos fazer depois um exercício, então, para clarear como que eu passo, então, de um sistema para o outro, tá bem? Vamos resolver 3 probleminhas, então, para dar uma ideia, para elucidar, então, como que vamos fazer. O primeiro, vamos se referir a distância percorrida e deslocamento. Dando continuidade, então, vamos resolver alguns exercícios. Começando do exercício proposto 1, que fala de um caminhão que está fazendo uma entrega. Então, vamos ver inicialmente esse primeiro exercício para ver como funciona a parte, então, de distância percorrida, de deslocamento. Vamos resolver, então, esse problema. Ele diz o seguinte:
Um caminhão que está fazendo entregas parte do quilômetro 30 de uma rodovia e viaja até o quilômetro 270. Então vamos dizer assim, eu tenho aqui uma rodovia o espaço está em quilômetros, ele parte do quilômetro 30 e viaja até o quilômetro 270, onde entrega uma parte da carga. Em seguida, retorna até o quilômetro 50. Então, vamos pôr aqui o quilômetro 50, tá ok? Então, ele vai até o 270 e depois ele volta até o quilômetro 50, tá ok? Então, esse é o problema. O que ele pede? No item A, ele pede o deslocamento na ida. Então, veja. Item A, o deslocamento na ida vai ser a posição final menos a posição inicial. Então, como ele foi do 30 ao 270, é 270 menos 30, 240 quilômetros. Esse foi, então, o deslocamento na ida. Depois ele pede, então, o seu deslocamento na volta no item B. Então, nós temos item B, o deslocamento na volta, ele foi do quilômetro 270 ao 50. Então, fica 50 menos 270 menos 220 quilômetros, tá ok? Então, negativo porque ele está voltando em relação à orientação do eixo, tá ok? No item C, o seu deslocamento total. Bom, posso fazer direto, né? O deslocamento total foi, ele partiu do 30, foi até os 270 e voltou do 50. Então, na prática, ele saiu do 30 e foi até os 50. Então, é 50 menos 30, isso me dá 20 quilômetros. Que eu poderia ter feito aqui também, somando os dois aqui, tá ok? Então, o deslocamento total dele foi de 20 quilômetros, tá bom? E no item D, ele pede, então, a distância percorrida. Vou chamar de distância percorrida. Bom, nós vimos que a distância percorrida é o módulo do deslocamento na ida mais o módulo do deslocamento na volta. É isso. Aqui eu tenho 240. O módulo me dá sempre o valor positivo. Eu esqueço do sinal e pego o valor absoluto. No caso, 220. Isso me dá 460 quilômetros, tá ok? Então, esse foi o deslocamento total do móvel, tá ok? Ele andou 240, né? Depois o negativo significa que ele voltou. Na verdade, ele andou 220. Então, ele percorreu no total 460 quilômetros, tá ok? Outro exercício que vamos resolver é o exercício 11, que é da FUVEST, que mostra, então, um avião distribuído nos pacotes. Vamos ver, então, como que a gente resolve esse exercício. Vamos resolver, então, o problema 11, que diz o seguinte. Em decorrência de fortes chuvas, uma cidade do interior paulista ficou isolada. Um avião sobrevoou a cidade com velocidade horizontal constante, largando 4 pacotes de alimentos em intervalos de tempos iguais. No caso ideal, em que a resistência do ar pode ser desprezada, a figura que melhor poderia representar as posições aproximadas do avião e dos pacotes em um mesmo instante é. Então vamos lá. Lembrando então que as figuras aí na realidade são as alternativas, tá ok? Não é o avião se deslocando, tá bem? Ele diz que o avião se desloca em linha reta. Isso é muito importante. Então eu tenho aqui uma linha reta. Eu vou pôr o aviãozinho aqui simbolicamente, tá bom? E ele solta o primeiro pacote. Está aqui o primeiro pacote. Nós sabemos que para um observador na Terra, a trajetória do pacote é uma parábola. Lembrando o seguinte, ele diz que o avião está sobrevoando com velocidade constante
em linha reta e está desprezando a resistência do ar, tá bom? Então o deslocamento deve ser uma parábola, alguma coisa assim, tá bem? Então quando ele solta o primeiro pacote, está aqui. Quando ele soltar o segundo pacote, vamos por aqui, eu tenho então, ele soltou o segundo pacote, eu tenho então os dois pacotes aqui. Quando ele solta o terceiro pacote, eu tenho o primeiro pacote, o segundo pacote e tenho o terceiro pacote. E quando ele soltar o quarto pacote, eu tenho alguma coisa assim. Eu tenho aqui o último pacote, tenho o primeiro, e como existe a aceleração da gravidade, as distâncias não serão iguais, porque você sabe que quando você solta um corpo, ele chega mais rápido no chão. Você solta, ele vai ganhando velocidade, tá bem? Então, vamos pôr aqui alguma coisa assim, por exemplo, tudo bem? Então, um pacote aqui e o outro pacote mais ou menos aqui, um pouquinho maior aqui. Então, isso aqui representaria, então, todos os pacotes. Lembrando que para quem soltou o pacote, como não tem resistência do ar, o pacote continua sempre embaixo do avião. Então, é como se ele caísse em linha reta na vertical, tá bem? Então, com isso, eu tenho essa configuração aqui, tá bem? Olhando aí as respostas, estaria entre a letra B de bola e a letra C. A letra C, os pacotes estão todos à mesma distância. Então, isso não seria verdade porque existe a aceleração da gravidade. Então, o que representa o resultado aí dos pacotes sendo soltados é a alternativa B de bola. Para resolver o probleminha de passagem de tempo, vou fazer diretamente na louça, né? Eu vou passar, então, inicialmente de sexagesimal para centesimal e depois de centesimal para sexagesimal. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, vamos supor que eu tenha 1 hora e 15 segundos, que está no... minutos. É mais fácil minutos. 1 hora e 15 minutos. Eu vou passar, então, para o sistema centesimal. 1 hora eu não vou alterar, eu vou mexer com os 15 minutos. Tá? Por regra de 3, 15 equivale a 60, porque é o sistema sexagesimal. X, o que eu quero, em 100, tá ok? Fazendo a continha multiplicando em cruz, eu tenho que x é igual a 15 vezes 100 dividido por 60, ok? Se eu simplificar aqui, dá 4. 100 dividido por 4, eu vou ter 25. Ou seja, 1 hora e 15 minutos equivale a 1,25 hora, que é um quarto de hora, né? Tá bem? Como que é feita a conta? Tá bom? Então, 1 hora e 15 minutos equivale a 1 hora, 1,25 hora, tá bom? Vamos fazer ao contrário agora, né? Então, vamos passar do centesimal. Então, por exemplo, sei lá, 1, o que nós podemos pôr aqui? 40 minutos. Tá bom? 1 minuto e 40. Vamos passar para o outro sistema. 1 minuto, então, eu vou manter. 40. Então, aqui está no sistema centesimal. Então, eu tenho 40 em 100. E eu quero x em 60. Tá ok? Bom, multiplicando então em cruz, eu tenho 40 vezes 60 sobre 100, né? Eu posso simplificar esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. 4 vezes 6, 24. Ok? Portanto, 1,40 minutos equivale a 1 minuto e 24 segundos. Passei, então, para o sistema sexagesimal. Tá ok? Então, como que eu faço para passar de um para o outro? Beleza. Terminamos mais uma aula da nossa jornada ao Enem e aos grandes vestibulares. Espero que você tenha aprendido bastante e te aguardo na próxima aula, então. Até mais.